Oi, pessoal! Hoje o nosso grupo vai falar sobre lesão renal por Aines e o artigo que a gente utilizou fala sobre aspectos fisiopatológicos da neuropatia por anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, os Aines, essa sigla, ela se refere a uma classe de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais que é utilizada no mundo todo. Eles são muito prescritos para analgesia, como antipirético e anti-inflamatório. E de acordo com alguns estudos recentes, essa classe de medicamento ela é considerada muito eficaz. Um exemplo é a utilização dela no tratamento da dor associada ao cálculo renal, sendo considerados muito eficazes, até às vezes mais que os opioides. Essa classe também ela é muito utilizada no tratamento de indivíduos com dores crônicas reumatológicas, como a artrite reumatoide, osteoartrite e outras comorbidades osteomusculares. Quanto à ação farmacológica, esses medicamentos podem ter grande impacto, dependendo do tempo que eles forem utilizados. Por quê? Em longos períodos de uso, eles podem acabar acometendo órgãos, principalmente o rim, e acaba elevando a probabilidade de ocorrer o desenvolvimento de morbidades. Um exemplo são os idosos, porque eles são uma classe que costumam fazer o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, podendo assim ocorrer interações medicamentosas negativas. Apesar da possibilidade desses medicamentos acometerem o rim, os pacientes que mais fazem uso prolongado dessa classe de medicamento são os portadores de doença renal crônica. Só que isso pode acabar aumentando a chance dos agravos e efeitos adversos, né? Continuando com relação às complicações por Aines, elas podem ser renal, gastrointestinal, hepática, cardiovascular e plaquetária, tendo assim que ter uma grande cautela durante a prescrição desses medicamentos, levando em consideração todo o histórico de saúde do paciente. Bom, eu vou falar um pouco do mecanismo de ação dos Aines. O principal mecanismo de ação que atua nos efeitos terapêuticos e também nos colaterais é resultado da inibição da enzima ciclooxigenase, e essa inibição ela vai interferir, prejudicar a transformação final do ácido arquidônico em prostaglandinas E2, prostaciclinas e tromboxanos. Isso é importante por quê? Porque as prostaglandinas, ela possui ação vasodilatadora, onde irá ocorrer a interferência da manutenção da resistência pré-glomerular através da manutenção da taxa de filtração glomerular e da preservação do fluxo sanguíneo renal. Bom, há duas formas da enzima existentes, né, da enzima ciclooxigenase, que é denominada COX-1 e COX-2. E elas atuam em regiões distintas. A COX-1, ela se apresenta na maioria dos tecidos e, consequentemente, na maioria das células, e ela possui efeitos protetores, como no trato gastrointestinal, e efeitos reguladores, como no equilíbrio hidroeletrolítico nos rins. Já a COX-2, ela é ativada pela inflamação e pelas citocinas pró-inflamatórias, e ela está ausente na maioria dos tecidos normais. Então, considerando a classificação das enzimas, a gente também pode classificar os Aines. E eles são classificados em não seletivos, como o cetoprofeno, aspirina, naproxeno, flunixina, meglumina e entre outros, ou inibidores preferenciais da COX-2, como a meloxica, etodolac, a nimesulida, e inibidores altamente seletivos da COX-2, que é o coxib. Bom, os efeitos colaterais dos Aines, eles estão mais associados à inibição da COX-1, da enzima COX-1. Isso se dá porque a COX-1 ela atua em diversos sistemas que estão relacionados com a limpeza celular. A COX-1 ela também está, em sua maioria, nos rins, maiores quantidades nos rins, e ela atua na manutenção da filtração glomerular. Então, quem possui a função renal comprometida, eles são mais acometidos pelo uso dependente de Aines.
Já a COX-2, ela está associada à manutenção hidroeletrolítica no âmbito renal. E isso piora os efeitos quando os indivíduos estão em situação de desidratação, diminuição da perfusão renal ou danos renais previamente existentes. Os rins possuem uma grande importância para a função secretora do corpo. Eles recebem cerca de 25% do débito cardíaco. E eles possuem mecanismos regulatórios, como a síntese da prostaglandina, que vão atuar na manutenção da taxa de filtração glomerular e da homeostase renal. Esses mecanismos garantem que a filtração ocorra de uma forma adequada. As prostaglandinas nos rins atuam como vasodilatadoras da arteríola aferente, aumentando a perfusão renal com distribuição do fluxo do córtex para os néfrons, na região medular renal. Essa vasodilatação é uma contrarregulação de mecanismos, como a atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso simpático. Com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir o mecanismo das prostaglandinas. Também vão inibir a cascata do ácido araquidônico de maneira seletiva ou não, causando efeito não permissivo para a formação de prostaglandinas. A consequência disso vai ser a vasoconstrição aguda e a isquemia medular, que podem levar a uma lesão renal aguda. Os anti-inflamatórios não esteroidais também podem prejudicar o transporte de sódio e de cloreto, acarretando na maior retenção de sódio e água por causa que essas drogas vão inibir a produção de prostaglandina E2. A consequência disso é a formação de edema. Podemos destacar como os principais fatores de risco a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática, a nefrite lúpica e a síndrome nefrótica com alto nível de proteinuria. Os pacientes que são portadores dessas patologias, quando utilizam os anti-inflamatórios não esteroidais, esses fármacos vão estar inibindo o mecanismo de compensação dos rins. Isso pode contribuir para que ocorra uma lesão renal. Como já foi dito anteriormente, as prostaglandinas têm uma função importante na manutenção da atividade renal. Elas induzem uma vasodilatação renal, que é crítica para a manutenção de uma adequada perfusão renal. Essa classe realiza algumas alterações hidroeletrolíticas e ácidos básicos, sendo as principais a retenção sódica, que causa o edema e a hipertensão, a hipercalemia e a acidose metabólica, que é decorrente de menor atividade da COX-1 e da COX-2. Quando as prostaglandinas inibem a vasodilatação, impedem uma perfusão renal adequada, que acaba aumentando a sua produção pelo endotélio da arteríola aferente, que acontece em situações de desregulação do volume arterial aferente, que é onde há o maior estímulo do sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Quando ocorrem esses casos de diminuição da perfusão renal, como por exemplo na insuficiência cardíaca ou na hipovolemia, as prostaglandinas usam um mecanismo autorregulador, que é onde há uma vasodilatação compensatória da arteríola aferente, que ocorre em resposta à norepinefrina ou da angiotensina. Há distúrbios que ocorrem uma maior síntese das prostaglandinas, como por exemplo na doença glomerular, na insuficiência renal, hipercalemia, insuficiência cardíaca, cirrose e no choque hipovolêmico. Que esse aumento ocorre porque tem um estado de redução do volume arterial circulante. E com isso, com a produção reduzida, acaba ocorrendo uma retenção de plasma decorrente da vasoconstrição arteriolar aferente, que leva a distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, como por exemplo a retenção de água, que é consequente de maior reabsorção de sódio, e a hipercalemia. E com isso, foi possível observar que os pacientes que têm essas condições e que usam AINES,
eles apresentam uma maior vulnerabilidade para desenvolver as nefrotoxicidades. Os AINES pode diminuir em cerca de 20% a resposta aos diuréticos e é mais comum em retentores crônicos de sódio, como por exemplo os portadores de insuficiência cardíaca congestiva. A aldosterona é capaz de aumentar a excreção de potássio, devido à prostaglandina estimular as células justaglomerulares renais a liberar a renina, e com isso, consequentemente, acaba aumentando também a aldosterona. Quando o AINES ele inibe a produção da aldosterona, provoca um menor fluxo tubular distal, que acaba resultando em hipercalemia e acidose metabólica. Então, a COX-1 ela atua no controle da taxa de filtração glomerular renal, enquanto a COX-2 ela intervém na excreção de sódio e água. E quando há um bloqueio dessas duas enzimas, impede a produção do PGE2, que esse PGE2 ele regula a reabsorção de sódio e água nos túbulos renais, além de otimizar a perfussão sanguínea à medula renal. Ou seja, esse PGE2 ele é considerado uma prostaglandina tubular, enquanto o PGI2 é considerada uma prostaglandina vascular. A inibição da COX-2 faz com que há uma retenção aguda de sódio por AINES em doses saudáveis. Enquanto isso, a inibição da COX-1 faz com que há uma diminuição brusca da taxa de filtração glomerular. Os AINES, com pouco ou nenhum efeito sobre o COX-2, como por exemplo a aspirina, dificilmente vai provocar uma retenção evidente de sódio e hipertensão. A hiponatremia induzida por AINES pode estar relacionada com uma menor liberação do PGE2 e o PGI2, que elas antagonizam uma ação de vasopressina em realizar a absorção de água. E com isso, foi sugerido que a retenção de sódio por AINES seja mediada pelo COX-2. Há diversos dados dos efeitos renais por AINES que foram comprovados em estudos experimentais em animais, como por exemplo os ratos com depressão de volume pela administração oral de furosemida, indometacina e flozolida. Eles teve uma hipoperfusão renal e uma diminuição da taxa de filtração glomerular, além de ter tido uma queda das prostaglandinas urinárias. Ou seja, os AINES seletivos e não seletivos da COX-2, eles alteram a função renal em animais hipovolêmicos. Bom, pessoal, nesse tópico eu vou explicar um pouco sobre a lesão renal aguda, associada aos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, vamos explicar um pouquinho do que ela é. A lesão renal aguda, ela é uma síndrome que é caracterizada pela redução abrupta da TFG. TFG seria a taxa de filtração glomerular, ou seja, tem uma redução significativa dessa taxa, o que é uma característica especial dessa lesão. Além disso, ela pode levar à retenção de ureia, creatinina, entre outras escórias nitrogenadas que seriam depuradas pelos rins. Depuradas significa purificadas, limpas. Então, elas deveriam ser limpas pelos rins, né? Contudo, aqui acontece uma retenção delas. Ela é clinicamente definida quando os pacientes eles apresentam elevadíssimos níveis de creatinina em poucos dias. Elas também podem evoluir para uma oligúria ou anúria,
O que seria isso? Seria a ausência de produção ou a ausência da eliminação da urina. E o que isso acarreta? Acaba levando a uma alta taxa de mortalidade. Porque quando ocorre uma retenção de urina, quando a urina não consegue ser eliminada, porque ela precisa ser eliminada, podem ocorrer diversos problemas a nível renal, inclusive infecções, entre outros. A gasometria arterial é um exame de admissão altamente essencial se aquele paciente estiver apresentando um status de síndrome urêmica. Como que esse paciente vai estar? Alguns dos sinais. Esse paciente vai estar apresentando um declínio mental, convulsões ou apresentar sinais de lesão renal aguda. Além disso, a ingestão excessiva dos ANEs pode levar a uma acidose metabólica. Isso é muito relatado principalmente em idosos que necessitam desse uso. Ademais, a lesão renal aguda, aquela que é induzida pelos anti-inflamatórios não esteroidais, pode também se apresentar como uma nefrite intersticial aguda, que é conhecida como NIA, também associada a uma síndrome nefrótica, que acaba ocorrendo em torno de 80% dos pacientes que fazem o uso induzido dos seguintes ANEs: fenoprofeno, naproxeno e ibuprofeno. Ademais, até mesmo aquelas doses que são somente terapêuticas dos ANEs, em pacientes que são suscetíveis, né, que são mais deprimidos, pode ocorrer a lesão renal aguda. Bom, e por que que tudo isso acontece na lesão renal aguda? Acontece devido à inibição da biossíntese dos prostanoides, que estão envolvidos na manutenção do fluxo sanguíneo renal. Especificamente, os prostanoides PGE2 e PGI2, anteriormente mencionados. Ela tem um maior risco em recém-nascidos e idosos, bem como também em pacientes com alguma doença cardiovascular, doença hepática, renal crônica ou com uma redução do volume arterial circulante. Além dos pacientes que usam combinações dos anti-inflamatórios com diuréticos e inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vem da sigla SRAA. Por fim, para finalizar esse assunto, foi feito um estudo que mostrou que a terapia combinada em relação com a monoterapia, ou seja, comparando com a monoterapia dos anti-inflamatórios, foi responsável pelo aumento absoluto de lesão renal aguda em 1 ano de uso. Ou seja, teve um aumento grandioso, quase que total, da lesão renal aguda daqueles pacientes que estavam usando
não somente os anti-inflamatórios não esteroidais. Estavam utilizando eles associado a outros medicamentos, como diuréticos, entre outros. Contudo, existe também uma alta taxa de lesão renal aguda que é provocada exclusivamente pelos anti-inflamatórios, ou seja, que não está combinado, é somente os anti-inflamatórios. E, infelizmente, é a classe principal na causa das disfunções renais. Por isso, a grande importância de se ter um acompanhamento da equipe de saúde, seja a terapia combinada, a terapia monoterápica, porque existem muitos efeitos. Bom, eu vou falar sobre a doença renal crônica induzida pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais. De acordo com o texto, a gente não tem muito estudo sobre essa relação do uso dessa droga com o desenvolvimento da doença renal crônica. O que nós podemos afirmar é que em pacientes que fazem uso por mais de um ano dessa medicação, eles aumentam a chance de ter a doença renal crônica, mas não que vai desenvolver. Não, mas eu vou tomar essa medicação, então eu vou ter. Isso não é uma certeza. Eles aumentam essa chance. Em pacientes que foram diagnosticados com nefrite intersticial e fibrose intersticial, elas são lesões renais. Então, a recomendação é pedir para o paciente parar de tomar essa droga, esses ANEs, porque vai interferir no mecanismo da COX-1, que está relacionado com a produção de prostaglandina, que vai atuar diretamente na filtração renal, na agregação plaquetária. Então, a recomendação é parar de tomar esses anti-inflamatórios não esteroidais. Outros sintomas e outras doenças que a gente também recomenda a cortar o uso dos ANEs, porque isso pode ajudar a desenvolver uma doença renal crônica, pacientes que apresentam hipercalemia, que é uma alta concentração de potássio, hiponatremia, que é o aumento de sódio, acidose metabólica, que está relacionado com o sangue ácido, e os rins eles param de filtrar resíduos do sangue, né? E aí gera essa acidose metabólica. Lesão renal aguda, que são as nefrites, que são a nefrite intersticial e a fibrose intersticial, doença renal crônica e necrose papilar. Essa necrose papilar leva a privação de sangue para a região da medula renal. Então, em pacientes que apresentam todos esses sintomas, a recomendação é cortar o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles podem aumentar a chance do paciente desenvolver doença renal crônica. É isso. Nós podemos concluir, quanto ao uso dos AINES, que deve ser feita uma grande cautela durante o uso crônico desses medicamentos por conta dos seus possíveis efeitos de dose dependente. Porque com o maior tempo de uso pode haver um aumento das chances do desenvolvimento de toxicidade e morbidades. E tanto os AINES seletivos quanto os não seletivos, eles interferem na função renal por conta da inibição das prostaglandinas, podendo ocasionar desde distúrbios leves até mesmo uma doença renal crônica. Então, é preciso, durante o uso terapêutico, sempre avaliar os pacientes e suas particularidades quanto à sua saúde, observando o risco-benefício e os possíveis efeitos que o uso desse medicamento pode ter. Bom, a nossa referência foi exclusiva do artigo Aspectos Fisiopatológicos da Nefropatia por Anti-Inflamatórios Não Esteroidais. Nós colocamos completinho para quem quiser buscar saber mais sobre. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós esperamos que tenha havido compreensão. Até mais.